Olá, meus amigos. Nos relatos de hoje, vou contar por que você não deve cuidar das malas de alguém no aeroporto. É importante que você tenha muito cuidado com os filhos dos seus vizinhos. Algo terrível e assustador pode acontecer. Tenha cuidado com as suas amizades. É importante ficar de olho se você tem um amigo que sabe imitar vozes. E eu conto por quê. Eu vou revelar como é trabalhar em um navio e descobrir o que ele esconde de todos. No mais, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e vamos aos relatos de hoje. Alguém no aeroporto me pediu para cuidar da mala deles. Eu nunca deveria ter concordado. Não tenho certeza se este é o melhor lugar para postar isto. Provavelmente haverá muitos comentários YTA. Mas deixe-me ser um conto de advertência contra ser um bom samaritano e ajudar estranhos com bagagem. E embora eu saiba que minhas ações provavelmente causarão desgosto em muitas pessoas, antes de criticar, quero que pense mesmo, se faria algo diferente do que eu. Então, eu estava na esteira de bagagens do aeroporto quando uma mulher me pediu para cuidar da mala dela. Promete que vai guardar isso para mim até eu voltar. Ela disse. Prometi a ela que cuidaria dela, rindo um pouco porque ela parecia tão ansiosa, como se estivesse preocupada que eu a abandonaria e deixaria para alguém roubar. A mulher me agradeceu efusivamente e foi embora, provavelmente para fazer xixi, pensei, dada a rapidez com que ela fez isso. Ela nunca mais voltou. A bolsa não tinha etiqueta nem nome. Apenas uma fita amarrada na alça. Guardei-a comigo e esperei meia hora inteira pelo seu retorno. Mas depois de 45 minutos... Bem, isso era ridículo. Deixei a mala com o resto da bagagem não reclamada, imaginando que ela acabaria chegando até ela. Eu estava errado. Quando cheguei em casa, a mala estava lá na entrada. Fiquei olhando enquanto fechava a porta da frente atrás de mim. Estranho, né? Como chegou aqui? Pensamentos vagos passaram pela minha cabeça de que o aeroporto de alguma forma entregou. Talvez eles me viram sentada com ela e presumiram que era minha. A mala era verde acinzentada escura, uma daquelas grandes conchas com tecido resistente ao redor do zíper, uma fita rendada amarrada na alça e nenhuma etiqueta. Nem mesmo um adesivo de código de barras de voo. No dia seguinte, devolvi-o ao aeroporto. Mas quando cheguei em casa, ele estava de volta em casa, no meu quarto, ao lado da minha outra bagagem que eu ainda não tinha desempacotado. Isso estava ficando perturbador. Quem trouxe isso de volta para cá? Como eles sabiam onde eu morava? Se isso era uma brincadeira, tinha ido longe demais. Peguei a mala e a levei até a lixeira no beco e a joguei lá dentro. Mas algumas horas depois, ele estava de volta. A essa altura eu já tinha desfeito as malas da viagem e minha própria bagagem estava no fundo do meu armário. A mala verde estava ali, como se estivesse esperando para ser desfeita também. Levei-o até uma lixeira do outro lado da cidade. Foi quando cheguei em casa. Levei para uma instituição de caridade e doei. Mas voltou novamente. Cada vez que voltava parecia mais pesado. Conforme os dias passavam, comecei a ter pesadelos com a mala. Eu fechava os olhos, e assim que dormia, sentia a concha ao meu redor como se eu estivesse todo dobrado nela, meus membros encolhidos, meus pulmões sufocando. Eu tentava respirar, mas o ar estava viciado e eu estava sufocado. Finalmente, eu entrava em pânico, acordava e via a mala no meu quarto. Além de ficar mais pesado, também estava ficando mais fedorento. No começo, pensei que era por ter sido jogado no lixo. Mas não. Era um odor diferente. E piorou com o tempo. Fedia como se alguém tivesse caçado um veado, colocado ele ali e deixado. E vazava uma espécie de líquido escuro e fétido que pingava no carpete e deixava uma mancha. Decidi mudar de tática e filmar a mala na esperança de pegar quem continuava me devolvendo. Meus pais tinham uma Petcom para seus cachorros, então pedi para eles cuidarem da mala para mim, e fiz questão de colocá-la na sala de estar deles, à vista da câmera, para que, quando ela desaparecesse, eu pudesse identificar como e quando. Um dia se passou. 2. Quando chequei a filmagem da Petcom dos meus pais, a mala ainda estava lá. Então me ligaram. Eu levaria minha mala de volta. Ela estava ocupando espaço e fedendo a sala de estar deles. Peguei a mala e, de volta para casa, coloquei-a na garagem e instalei uma câmera para monitorá-la. Ela ficou na garagem, graças a Deus, porque o cheiro era realmente horrível, mas meus sonhos ficaram ainda mais perturbadores. No ultimo, eu conseguia me mover. Eu podia sentir minha pele começando a descamar, meus olhos derretendo na minha cabeça, larvas rastejando pela minha carne podre. Quando acordei, levei alguns momentos para piscar os olhos turvos e perceber onde eu estava. Eu estava de pé na porta da garagem. Sonambulo, aparentemente. A caminho da mala.
Um pavor repentino tomou conta de mim. Eu estava com medo de chegar perto dele, até mesmo de tocá-lo. Certo de que se eu o abrisse, acabaria lá dentro. Aluguei um quarto de hotel, mas é claro que ele me seguiu até lá. No trabalho, minha chef passou pela minha mesa para perguntar se estava tudo bem. Ela nota meu estado mental declinio. Eu desmoronei e confessei tudo. Ela me perguntou o que havia na mala. Eu não sei, gaguejei. Não é meu. Eu nunca olhei. Você nem olhou. Ela parecia atordoada. Não é a primeira coisa que você deveria ter feito. Parecia lógico quando ela disse isso, mas agora, até mesmo a ideia de abrir tudo me sufocava de pavor. Ela disse que gostaria de ver essa mala misteriosa e me pediu para mostrá-la depois do trabalho. Nós dirigimos juntos até meu quarto de hotel. No caminho, ela teorizou que poderia estar lá. Eu estava sendo incriminado? Havia um corpo. Eu deveria ter chamado a polícia imediatamente, ela disse. Ou era algo mais mundano? Talvez alguém tenha me comprado um peru congelado e ele tivesse descongelado e estivesse ficando nojento. Talvez um membro da família estivesse me pregando uma peça. Poderia ser qualquer coisa, e eu já saberia se tivesse aberto a coisa. Eu deixar o mistério por tantos dias parecia ridículo para ela. Eu tive que concordar, mas nada no mundo me faria tocar naquele zíper. A mala estava lá, esperando bem ao lado da porta quando entramos, enfiada de lado, como se estivesse pronta para eu abri-la. O quarto inteiro fedia. Minha chefe franziu o nariz, e até ela pareceu um pouco hesitante. Ela me disse para abrir, mas eu balancei a cabeça e fiz um barulho na garganta, e ela suspirou, revirou os olhos e disse tudo bem, fecha a porta. Não queremos que ninguém que passe por perto veja. Ela rolou para o banheiro, caso estivesse bagunçada, e disse que só abriria um pouco, daria uma olhada. De onde você disse que veio mesmo? Ela perguntou enquanto puxava o zíper. Eu me afastei, sentando em uma das camas para que houvesse alguma distância entre mim e o banheiro. Eu não conseguia mais vê-la, mas eu simplesmente não queria estar perto quando ela abrisse o zíper. Alguém no aeroporto me pediu para cuidar dele, eu disse. Na verdade, é engraçado. A única vez que ele não voltou foi quando eu pedi para meus pais cuidarem dele. Ele ficou lá por alguns dias. Eu me pergunto se eu parei. Por que? Porque ela não estava dizendo nada. Você está olhando para dentro? Eu chamei. Silêncio. O medo rodou na minha barriga. Todos os meus membros pareciam pesados. Gritei novamente. Você abriu o zíper? Já deu uma espiada lá dentro? Um som abafado e fraco. O medo era uma pedra no fundo do meu estômago. Eu não conseguia me mover. Não conseguia respirar. Então ouvi novamente o que parecia ser um grito abafado. Corri para o banheiro. E engasguei. A ponta de um mocassim polido afundou na mala, quinchou e tremeu. Então o sapato sumiu e o zíper era como lábio se fechando. A mala estava ali. Apenas uma mala. Depois disso, levei a mala comigo para o terminal de ônibus e trem no centro da cidade. Agora estava leve, com um leve cheiro de mofo. Examinei a estação. Havia uma mulher com crianças pequenas. Um pai com um adolescente a tiracolo. Então avistei um homem de rosto curtido com um chapéu de balde sentado sozinho em uma das cadeiras de metal, parecendo um pouco pior pelo desgaste. Aproximei-me dele e sentei-me ao seu lado, fingindo ler por alguns momentos, então me virei para ele. Com licença, senhor, eu disse, você se importaria de cuidar da minha mala para mim um pouco? Ele olhou para mim, surpreso, mas murmurou, claro. Você não vai deixar isso aqui, vai? Prometa que vai ficar com ele até eu voltar. Insisti. Sim, claro, nada demais. Muito obrigado, eu disse a ele. Então eu fui embora. Não voltei. Estou sob investigação pelo desaparecimento da minha chefe, desde que ela foi vista pela última vez no meu carro. Mas os pesadelos pararam. O cheiro se foi. Você provavelmente acha que eu sou terrível. Mas pergunte a si mesmo, honestamente, o que você teria feito na minha situação? Tenho que emitir este aviso para que eu possa evitar que outros sofram a mesma experiência. Se alguém lhe pedir para cuidar da mala deles, não faça isso. Não importa o quanto a etiqueta social o obrigue a sorrir e concordar. Dê uma desculpa e vá embora. Deixe que as pessoas cuidem de suas próprias malas. Eu sei que nunca mais vou olhar a bolsa de ninguém. Há algo muito errado com os filhos do meu vizinho. Estou preocupada que algo aconteça comigo. Enquanto escrevo isso, não consigo evitar de me virar para olhar pela janela para verificar se eles estão lá ou não. É 1 da manhã e não consigo voltar a dormir. Antes de mais nada,
Devo contar mais sobre mim e essas pessoas antes de me aprofundar mais. Minha família, ou mais precisamente, minha avó, é dona de um pedaço de terra no campo, onde meus pais construíram uma casa de família, para onde viemos todo verão para fugir das ondas de calor insuportáveis da cidade, geralmente no final de junho. Pelo que me lembro, minha avó possuía o referido pet desde 1980 ou 1981, não tenho certeza. Ao lado do nosso pedaço de terra, ficava o pedaço de terra da minha tia, mas nada foi construído nele. E o pedaço ao lado dele estava vazio até 2 anos atrás, quando alguém comprou o dito pedaço para construir uma casa de família nele. Ano passado, meu pai entrou no meu quarto e pediu para eu me vestir bem e descer para cumprimentar nossos novos vizinhos, que compraram o referido pedaço de terra. Ao conhecer meus novos vizinhos, os pais pareceram simpáticos, embora também parecessem um pouco irritantes, dada a falta de maneirismos, já que eram gente do campo, mas não me importei muito. Daquele ponto em diante, eu pessoalmente não interagi muito com eles. Eles ficavam principalmente em sua propriedade, fazendo algum trabalho, como por exemplo, construir um galpão, depois uma estufa. Acabei descobrindo que eles tinham 4 filhos, com idades de 17, 15, 13 e 11. Eu era mais velho que todos eles, então não senti necessidade de conhecê-los, já que não tinha assuntos de interesse em comum para discutir com eles, já que eram todos adolescentes e crianças, enquanto eu sou um homem de mais de 25 anos, então agora você entende por quê. Meu primeiro encontro com um deles foi quando eu estava sentado no meu jardim da frente. Eu estava tomando sol quando o mais novo do grupo estava passeando com o cachorro da família, um alabai, na propriedade da minha tia. Lembro-me do garoto me chamando e eu olhei para ele. Ei, você, qual é seu nome? O garoto perguntou de forma amigável enquanto forçava o cachorro a parar. Chris. E você é? Eu me forcei a cumprimentar o garoto, para não parecer rude enquanto tirava meus óculos escuros dos olhos. Meu nome é Danny. Prazer em conhecê-lo. Ele disse. Lembro-me de concordar com a cabeça e colocar meus óculos de sol novamente, pensando que a interação terminaria ali, mas eu estava errado. Deixe-me levar meu cachorro de volta para casa e já vou. Danny disse enquanto arrastava o cachorro de volta para a casa de seus pais. Em poucos minutos, ele estava bem na minha propriedade, sentado na grama ao meu lado. Eu tinha que admitir, eu estava realmente desconfortável, pois eu era muito mais velho que esse garoto. Eu estou na casa dos 20, mas esse garoto tem 11 e não hesita em se aproximar de mim. Eu não poderia me forçar a mandá-lo embora ainda, para não ser rude, já que ele era um dos filhos dos meus vizinhos. O tempo todo que conversamos, a conversa parecia estranha. Eu não tinha nenhum tópico em comum com esse garoto, então ele teve que falar a maior parte do tempo. Você sabia que eu atirei em 3 pássaros em um dia quando eu estava em cima de uma árvore? Quão legal é isso? Danny se gabou, enquanto eu simplesmente concordei. Esse garoto tinha uma espécie de energia desagradável. Eu não sabia o que era, mas algo nele me deixou ainda mais tenso. Ele era um garoto, mas o sentimento estava lá. Uma vez vi meu pai empalhando um lobo que nosso alabai conseguiu despedaçar, então ele me ensinou a empalhar uma raposa. Danny continues e gabando. Eu queria criticar Danny por suas mentiras e histórias exageradas, mas ele tinha apenas 11 anos, então decidi não repreender o garoto e mal ouvi. Então, ele foi embora na hora do almoço e o sentimento persistiu mesmo depois, pois eu sabia que havia algo errado com o garoto. Não cheguei a conhecer os outros 3, mas ouvi rumores do meu pai de que o mais velho, de 17 anos, é um pouco alcoólatra e que o pai dele não parece se importar com o fato de o filho ter apenas a maioridade. A próxima vez que encontrei o mais novo, junto com o resto dos irmãos, foi durante o almoço. Pedi licença para ir ao banheiro. Lembro-me de ir ao banheiro para usar o vaso sanitário. Quando terminei, algo no meu estômago estava me pedindo para olhar pela janela acima do vaso sanitário. Subi na tampa fechada do vaso sanitário e olhei pela janela, para avistar 4 crianças perto da orla da floresta. Uma delas eu imediatamente reconheci como a mais nova, e elas estavam amontoadas bem próximas umas das outras, trocando olhares furtivos de vez em quando enquanto olhavam para minha casa. Por algum motivo, isso me deixou um pouco nervoso, embora eu quisesse acreditar que essas crianças deviam estar comentando sobre a casa da minha família e coisas do tipo. Do outro lado, algo me disse que essas crianças estavam falando de mim e que elas podiam me ver olhando para elas. Saí do banheiro e decidi ignorar o incidente. 3 dias depois, eu estava fazendo meus exercícios habituais para perder peso e o sol estava queimando intensamente. Eu me retirei para a casa da família para continuar me exercitando lá e quando terminei de me exercitar, fui para meu quarto.
Meus olhos acidentalmente caíram na janela do meu quarto e tive a mesma sensação incômoda ao olhar pela janela, de que havia alguém lá fora. Meu corpo lentamente rastejou em direção à janela, enquanto eu me inclinava e olhava cuidadosamente através das persianas. Lá, vi as crianças novamente. O que me incomodou dessa vez foi que eles estavam mais perto da casa da família, e não mais na orla da floresta. Todos os 4 estavam de pé, um ao lado do outro, de frente para. Eu realmente não me lembro. Não conseguia dizer se eles estavam de frente para a casa da minha família ou para minha janela especificamente, mas seus olhares eram assombrosos e intensos, como se estivessem esperando que algo acontecesse. Eles estavam de pé, um ao lado do outro, imóveis como soldados esperando que um comandante lhes desse ordens. Naquela noite, comentei com meus pais sobre a preocupação com o comportamento bizarro das crianças e eles riram. Lembro-me deles me dizendo para relaxar, que eram apenas crianças e provavelmente estavam brincando comigo e que eu deveria deixar isso para lá. O terceiro encontro com as crianças foi o mais assustador que já tive e foi ontem às 2 da manhã. Naquele dia, eu estava exausto de malhar e tinha adormecido por volta das 22 horas. Acordei às 2 horas para usar o banheiro. Quando terminei, a mesma vontade incômoda de olhar pela janela acima do vaso sanitário invadiu minha mente. Instintivamente, subi silenciosamente na tampa fechada do vaso sanitário, espiei pela janela e quase gritei. As crianças estavam muito mais perto agora, a apenas alguns centímetros da porta dos fundos para o quintal. Não consegui ver seus rostos imediatamente, dado quão escuro estava lá fora e no banheiro também. Uma vez que meus olhos se ajustaram, no entanto, percebi que seus olhares estavam apontados em minha direção, seus olhos arregalados e injetados de sangue fixos em mim, e suas expressões faciais permaneceram as mesmas da última vez que os vi. Congelados, assombrados, como se estivessem esperando que alguém lhes desse uma ordem para fazer algo. Eu estava apavorado. Algo assustador e escuro estava à espreita sob seus olhos injetados de sangue, e o fato de que todos estavam perfeitamente alinhados um ao lado do outro, seus braços ao lado do corpo, tornava toda a situação ainda mais horripilante. Lembro-me de correr instintivamente pela casa e trancar todas as portas e janelas. Tudo isso enquanto minha avó e meus pais continuavam a roncar como se não pudessem compreender a gravidade da situação. Eu mal dormi naquela noite. Hoje à noite, estou esperando para ver se eles aparecerão novamente. Meu amigo de infância, James, era muito bom em imitações de voz. Quando eu estava na 4ª série, conheci um garoto chamado James. Ele era meio estranho, quieto mais do que tudo, mas quando conheci, ele parecia um cara tranquilo. O que mais me chamou a atenção foi o quão bom ele era em imitações de voz. Um pouco bom demais. Na verdade, eu teria confundido sua dublagem com a pessoa que ele estava imitando se não fosse pelo fato de que ela saiu de sua boca. No entanto, houve um incidente que me fez querer ficar longe desse garoto. Digitar isso 15 anos depois ainda me dá arrepios na espinha. Ainda não tenho uma explicação para isso e, francamente, prefiro não ter uma. Era a noite antes das férias de Natal, 12 de dezembro na minha escola. Como de costume, saíamos para fazer guerra de bolas de neve e descer ladeira com um trenó. Você sabe, coisas normais de criança. Enquanto eu estava coletando neve, recebi um telefonema à distância. Ai Thomas, hora de ir para casa, vamos. Parecia exatamente com a minha mãe. Mas quando me virei, vi James, rindo enquanto se escondia atrás de uma montanha de neve. Isso foi estranho. Eu poderia jurar que aquela voz veio de pelo menos 30 pés de distância. Mas olhando para James, ele definitivamente não estava a mais de 6 pés. Nossa, pensei que você fosse minha mãe por um segundo. Eu disse, fazendo beicinho. James caiu na gargalhada. Peguei você de novo. Às vezes você é tão fácil de enganar. Cale a boca. Fiquei um pouco irritado com quão boas eram suas imitações. Mas, por outro lado, era engraçado provocar outras pessoas com isso, especialmente os professores. Mais tempo passou e, eventualmente, a professora realmente nos chamou para nos avisar que minha mãe viria nos buscar. Nosso plano era dormir na casa dela antes que as férias de Natal começassem. Minha mãe nos pegou no carro e nos levou para casa. Ficamos sozinhos com uma babá durante a noite, já que ela teve que ir trabalhar no seu trabalho da tarde mais seu turno da noite. Ela era uma mãe solteira fazendo malabarismos com 3 empregos, então não é necessariamente fácil para ela. James e eu ficamos na sala de jogos por um tempo antes da noite chegar. A hora de dormir estava chegando, mas, conhecendo James, ele ia encontrar uma maneira de ficar acordado e fazer algumas de suas travessuras. Nossa babá, Jack, entrou e nos colocou na cama, ambos os colchões no chão, antes de apagar as luzes e fechar a porta.
Ficou em silêncio por alguns bons minutos antes que os pensamentos intrusivos de James o dominassem. Psst, Thomas. Ele sussurrou. Você acordou? Eu me virei para encará-lo. O que foi? Embora estivesse escuro, eu podia sentir o sorriso diabólico de James. Claramente ele pensou em alguma ideia maluca. Limpando a garganta, ele falou. Quer jogar um jogo? A voz dele me pegou desprevenida. Ele personificou perfeitamente a voz da minha paixão na época, Hannah. Mais uma vez, eu poderia ter confundido com ela se não fosse pelo fato de que eu podia ver o rosto de James bem na minha frente. Seu babaca, por que você usaria a voz dela comigo desse jeito? Dei um tapa no ombro dele. Ele estava com o rosto enterrado no travesseiro, segurando o riso. A voz de James voltou ao normal. Vamos brincar de encontre e ouça, ele propôs. Para contextualizar, encontrar e ouvir foi um jogo que James inventou quando nos conhecemos. Não sei se ele teve essa ideia antes, mas prefiro não saber. O jogo era que você ficava no meio de um corredor escuro e via o que seus olhos começariam a inventar para te assustar pra caramba. Era um jogo muito estranho, eu sei, mas éramos crianças e James era... Bem, James, então eu fui junto com minha mente ingênua. Você deveria ir primeiro. Disse James, sorrindo. Eu compro um pacote de Oreos para você se você for. Tudo bem. Eu respondi, me levantando. Na ponta dos pés, espiei por baixo da porta para ver se Jack ainda estava acordada. Para nossa diversão, todas as luzes da casa estavam apagadas e eu não conseguia ouvir a TV, então lentamente abri a porta com um rangido. A costa estava limpa. Respirando fundo, fiquei no meio do corredor em silêncio, olhando para a escuridão. Ficou em silêncio pelos primeiros minutos. Até James, que normalmente já estaria rindo muito, ficou completamente quieto. Além das paredes escuras ficarem maiores e menores conforme eu olhava ao redor, nada de anormal aconteceu no começo. A primeira coisa estranha veio logo depois. Uma leve respiração estava sendo ouvida de longe, mas não era nenhuma respiração que eu reconhecesse. Eventualmente o som passou de respiração para um gemido sutil, um gemido muito, muito profundo. Comecei a sentir pressão no peito, como se todo o peso de alguém estivesse batendo contra ele. Minha respiração ficou mais curta, meu corpo tremia. O que quer que eu estivesse sentindo, eu certamente não achava que estava segura naquele exato momento. Com o passar do tempo, meus batimentos cardíacos aumentaram a cada minuto até que, finalmente, pude senti-los na garganta. James, você ainda está aí? Estou com medo. Eu choraminguei, meu corpo tremendo ainda mais de desconforto. Ele não respondeu, mas eu sabia que ele estava lá porque vi sua silhueta ainda deitada na cama, sentada de pernas cruzadas. Então senti algo roçar meu ombro. Sacudindo, virei-me para não ver nada além do outro lado do corredor escuro. James. Eu disse, tentando segurar o nó de lágrimas na minha garganta. Novamente, nenhuma resposta. Não importava para onde eu me virasse, eu conseguia sentir uma presença enorme atrás de mim. Uma pressão que eu nunca tinha sentido antes. Fechei os olhos e me enrolei em uma bola. No entanto, aprecio so pyro. James, o jogo pode acabar agora? Perguntei, com uma lágrima se formando em meus olhos. Desta vez obtive uma resposta. Mas não era a voz de James. Era suave, uma voz de menina. Tinha um leve eco. Achei que você estava se divertindo. Dizia. James, sério, pare. Eu disse um pouco mais alto. A pressão atrás de mim mudou para bem na minha frente. Eu podia sentir algo bem na minha frente, me encarando com um olhar intenso. Hálito quente fervia em minhas bochechas. Tinha um cheiro ruim, horrível até. Vamos, por que não brincamos juntos? Perguntou a mesma voz feminina novamente. Uma mão gentil correu os dedos pelo meu ombro. Eu enrijeci meu corpo todo, prendendo a respiração. Embora eu estivesse acostumada com as personificações de James, essa presença parecia diferente. Paranormal. A voz então passou de uma voz feminina gentil para um rosnado profundo e ameaçador. Está tudo bem. Ele disse. De repente, comecei a me sentir tonto. Minha consciência começou a me deixar. Era uma sensação estranha que ainda não consigo compreender, mesmo depois de tantos anos. A melhor maneira de descrever é quando você começa a ver estrelas e se sente tonto depois de se levantar muito rápido, combinado com minha cabeça sendo puxada para cima. Eu engasguei e abri meus olhos, e lá estava. Uma figura escura com olhos vermelhos penetrantes e dentes afiados sorrindo bem para mim,
seu rosto mais longo do que uma mesa de console. Soltium grito de gilero sang, lagrimas escorrendo pelo meu rosto. Quase instantaneamente, as luzes do corredor acenderam e Jack, a babá, correu até mim, perguntando se eu estava bem em pânico. Fiquei paralisado. Petrificado. Meus olhos estavam arregalados, meu corpo ainda tremendo, lágrimas ainda pingando pela minha bochecha. Ao lado de Jack estava James. Seu rosto parecia tão aterrorizado quanto. No entanto, algo nele parecia estranho. Seus olhos brilhavam um pouco mais do que o normal. Não muito, mas, de uma forma estranha, como se o brilho fosse resíduo, diminuindo lentamente para nada. Embora quase imperceptível, eu conseguia ver. O olhar de James era muito familiar para mim. Mas se esse era o caso, então o que eu vi? Por que parecia tão diferente do James que eu conhecia? Não consegui dormir naquela noite. Insisti que as luzes da casa ficassem acesas até minha mãe vir me buscar. Dormi ao lado dela naquela noite, e James foi mandado para casa mais cedo. Ele não voltou depois das férias de Natal. Ninguém sabe por que a família de James decidiu ir embora sem dizer uma única palavra depois disso. Ele não só deixou a escola, mas a cidade. Estranhamente, ninguém mais ouviu falar dele desde então. 15 anos depois, ainda não consigo explicar o que aconteceu naquela noite. Como os olhos de James brilhando, suas imitações de voz excessivamente perfeitas, sua personalidade estranha, os jogos assustadores que ele gostava de jogar. Mas uma coisa é certa, eu preferiria não ter uma resposta para nada disso. O navio em que trabalho tem um protocolo incomum. Finalmente descobri o raciocínio por trás dele. Bom dia, Sol. Uma voz rouca murmurou diretamente no meu ouvido, seguida por um cutucão forte no meu ombro. Virei-me e esfreguei os olhos, tendo acabado de acordar de um sono bastante profundo. Em particular, um dos sonos mais profundos que consegui em semanas. Olhei para o meu relógio e imediatamente soltei uma série silenciosa de obscenidades. Esqueceu de programar meu alarme. Questionei em derrota abjeta. O homem parado sobre mim era meu companheiro de beliche, um velho idiota salgado chamado Hudson. Sua longa barba grisalha e rosto desgastado eram indicativos de seus incontáveis anos no mar. E ele também era apropriadamente construído como um barril de uísque. Sim. Ele respondeu, levando um momento para firmar os pés. Quase caí da beirada da cama e também percebi que metade dos meus pertences agora estavam espalhados pelo quarto. Para sua sorte, o tempo está muito ruim para trabalhar no convés. Tirei a noite de folga. Ele acrescentou com uma risada. Poucos cavalheiros estão tendo um torneio de cartas no refeitório. Vamos guardar seu lugar. Ele acrescentou, antes de sair da sala. Levantei-me lentamente e peguei uma camisa do chão, vestindo-a enquanto pegava meu telefone, que já havia deslizado completamente para baixo da minha cama. Saí do quarto, equilibrando meus pés enquanto o navio se inclinava fortemente mais uma vez. Vários outros tripulantes estavam conversando no corredor, que prontamente me cumprimentaram enquanto eu passava. O navio novamente se inclinou para um lado, dessa vez produzindo um rangido audível que ecoou pelos corredores. Apesar da comprovada navegabilidade do navio de carga, juntamente com seu imenso tamanho, as tempestades ainda me deixavam nervoso em um grau perceptível. Era um medo que eu não conseguia afastar, mesmo depois de um ano inteiro trabalhando no navio, algo que então atribuía ao fato de ser bastante novo. Por fim, o eco da conversa pôde ser ouvido à frente. Cheguei ao fim do corredor e virei à esquerda para o refeitório, onde 4 mesas estilo refeitório estavam ocupadas por companheiros de navio. Todos estavam participando de várias atividades, desde leitura até jogos de cartas e caçando sobras da refeição anterior. Hudson estava sentado em uma mesa ocupada no final e acenou para mim. Douglas e Connie também estavam na mesa. 2 outros indivíduos que conheci durante meu emprego no navio. Vários companheiros de Hudson também estavam lá, mas eu mal lembrava de seus nomes na maioria dos dias. Sim, a bela adormecida chegou. Hudson comentou brincando. Respondi com uma reverência exagerada ao grupo e me sentei, recebendo uma rodada ainda mais exagerada de aplausos em resposta que chamou a atenção de uma mesa próxima. Douglas me deslizou uma mão de cartas pré-distribuídas e o jogo começou. Era uma variação do pôquer, usando tampinhas de garrafa recuperadas como fichas. Um jogo simples, mas que ocupou bastante do nosso tempo livre. Douglas finalmente limpou a casa na primeira mão, enquanto o resto de nós jogava exasperadamente nossas cartas na mesa para outra ser distribuída. Mais um dia, mais uma vitória. Ele se gabou provocativamente. Outra mão foi distribuída,
com os mesmos resultados para nossa consternação coletiva. No entanto, a brincadeira pos jogo foi interrompida por um anúncio no interfone. Toda a tripulação para as cabines. Toda a tripulação para as cabines. Luzes apagadas em 30 minutos. Uma voz audivelmente exausta ordenou pelos alto-falantes acima. Todos obedeceram e começaram a voltar pelo corredor para os alojamentos da tripulação. Nossa mesa seguiu o exemplo, apesar de eu estar um tanto inseguro quanto ao fim prematuro das festividades. Connie, evidentemente percebendo minha confusão, ofereceu alguns esclarecimentos. Fazendo a passagem hoje à noite, lembra? Ela acrescentou. Verifiquei meu telefone e xinguei baixinho. De fato, faríamos a passagem naquela noite, algo que a tripulação simplesmente apelidou de dia de descanso. O navio deveria passar por um trecho profundamente seguro do Atlântico naquela noite, um com histórico de clima e mares consistentemente calmos, a tal ponto que a maioria da tripulação teve esse tempo para descansar e se recuperar depois de muitos dias longos e brutais anteriores. O capitão, de fato, tornou obrigatório participar desse dia de descanso, e chegou ao ponto de distribuir remédios para dormir na enfermaria do navio. O raciocínio por trás disso era garantir que todos estivessem suficientemente recarregados para a segunda metade da viagem. Ninguém se opôs, é claro, pois o capitão era muito respeitado e a tripulação certamente não iria deixar passar 10 horas garantidas de sono no que, de outra forma, seria um ambiente bastante insone. No entanto, a medicação foi distribuída mais cedo no dia, algo que infelizmente perdi depois de recuperar o sono no dia anterior. Acha que a enfermaria ainda está aberta? Perguntei a Hudson, já sabendo a resposta. Não, dia de descanso para eles também, ele respondeu. Chegamos à nossa cabine e entramos. Hudson fechou a porta e desabou em seu beliche no lado oposto do quarto. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno saco de pílulas, recuperando também uma garrafa de suco de maçã suficientemente envelhecido enquanto rolava pelo chão ao lado da cama. Ele derramou o medicamento no suco e bebeu o frasco inteiro de um só gole. Eu visivelmente estremeci de desgosto, tendo visto aquele frasco rolando pelo chão provavelmente uma semana antes. Mas, de outra forma, não comentei sobre isso. Vejo você do outro lado, rapaz. Hudson comentou com uma saudação bem-humorada. Ele se acomodou e pegou um livro debaixo das cobertas, removendo o marcador e continuando de onde ele evidentemente havia parado. Eu simplesmente peguei meu telefone e me deitei, começando uma partida de xadrez contra o computador com sono bem fora de cogitação. Depois de algumas partidas, o ronco irrompeu do lado oposto da sala. Olhei para cima, sendo saudado pela visão um pouco menos que graciosa de Hudson profundamente adormecido, tendo adormecido ainda segurando seu livro. Eu simplesmente devolvi meu dispositivo para os confins do meu bolso e soltei um suspiro profundo, reconhecendo plenamente que não faria o mesmo tão cedo. Na verdade, de alguma forma comecei a me sentir mais acordado desde que me deitei, provavelmente o resultado de eu ter acordado completamente do meu cochilo prolongado no início do dia. Com todas as outras opções esgotadas e eu querendo fazer algo diferente de ficar olhando para meu dispositivo por mais 9 horas, optei por fazer uma pausa para fumar. Eu não era muito fumante, mas tinha um único maço pelo único motivo de matar o tédio quando tudo mais falhava. Como evidência disso, ele tinha durado cerca de 1 mês e ainda estava mais da metade cheio. Peguei o maço, junto com o isqueiro, do meu armário, antes de sair silenciosamente da cabine e seguir em direção ao convés superior. O navio não balançava mais, nem um pouco, sugerindo que tínhamos atravessado o mau tempo e chegado à passagem. No entanto, como resultado das ordens do capitão, a maioria das luzes internas tinha sido diminuída ou apagada, dificultando a navegação pelos corredores. Por fim, consegui virar à direita no corredor, onde fui recebido pela porta selada para o exterior. Com algum esforço, abri a grande antepara e saí para a passarela externa, uma área semicoberta que oferecia uma visão clara da lateral do navio junto com o mar se estendendo no horizonte. O cheiro fresco de chuva estava sempre presente, e a maioria das superfícies externas também ainda estavam encharcadas. Inclinei-me no corrimão, peguei um cigarro da caixa e acendi enquanto inalava profundamente. Ao olhar para cima, fui recebido por uma visão bastante única. O céu estava cheio de nuvens grandes e fofas, normalmente conhecidas por trazerem fortes tempestades, mas elas tinham uma tonalidade verde-amarelada perceptível. Não sutilmente, de forma alguma, pois refletia na água de uma maneira que transformava o mar azul claro em algo quase semelhante ao de um lago em terra. O sol, que estava a aproximadamente 2 horas de se pôr, também lançou um matiz único sobre o navio, dando a tudo aquele tom amarelo esverdeado doentio. Embora isso fosse relativamente comum em terra,
pois geralmente ocorria antes da chegada de uma forte tempestade. Geralmente não era visto tão longe no mar. Continuei a absorver a visão estranha, ouvindo a calma esteira enquanto ela espirrava contra as laterais do navio, antes que o som de passos na esquina chamasse minha atenção. Logo, um indivíduo bastante magro chamado Carlo dobrou a esquina, um cigarro também na mão. Ele era um dos cozinheiros a bordo e era um indivíduo notavelmente reservado. Ele não era rude em nenhuma medida, mas sempre parecia visivelmente abatido pelo trabalho. Então eu normalmente limitava nossas interações a simples cumprimentos. Ele olhou para mim e assentiu, e eu fiz o mesmo. No entanto, ele posteriormente olhou na minha direção mais uma vez, antes de oferecer uma saudação um tanto menos educada. "O que você está fazendo?" Ele questionou em um tom audivelmente preocupado. Um pouco incomodado com isso, levei um momento para reunir minhas palavras antes de responder. Fiquei bêbado o dia todo e perdi o memorando. Não consegui dormir, então aqui estou. Eu respondi, gesticulando para o cigarro ainda aceso na minha mão. Ele xingou baixinho antes de acenar para mim. "Siga-me." Ele ordenou em um tom audivelmente exasperado, caminhando de volta pelo caminho que veio. Esperei um momento e então eventualmente o segui até a esquina, e de volta para dentro da nave. Seu passo era notavelmente rápido, e por um momento eu quase lutei para acompanhá-lo enquanto ele subia um lance de escadas. "Então o que exatamente estou perdendo aqui?" implorei, lutando para manter o ritmo. Ele balançou a cabeça e continuou subindo as escadas. "Capitão vai explicar muito melhor do que eu." Ele respondeu sem graça. Depois de subir outro lance de escadas, chegamos a uma área comum acarpetada com várias portas de cada lado da parede, junto com uma no centro da sala bem à frente. Carlo abriu e fez sinal para que eu a seguisse enquanto ele passava. Eu a segui e imediatamente percebi que era a ponte do navio, algo que um marinheiro como eu geralmente não tinha razão para se aventurar. O capitão, um indivíduo mal-humorado com o rosto coberto de barba por fazer e bolsas visíveis sob os olhos, sentou-se em uma cadeira na frente da sala, fixo na janela. A cor projetada das nuvens também atravessou as muitas janelas da ponte, dando a tudo na sala mal iluminada um tom comparativamente doentio como de fora. Ele se virou, parecendo visivelmente surpreso com a minha presença, antes de balançar a cabeça e olhar para baixo por um momento. Sem nenhuma introdução ou explicação, ele olhou para mim mais uma vez antes de fazer uma declaração vaga, mas imensamente preocupante. "Bem, filho, você está prestes a ver uma merda inexplicável." Ele comentou. Ele verificou uma das telas de navegação próximas antes de voltar sua atenção para mim. "Temos mais algumas milhas antes de estarmos totalmente na passagem. Suponho que você mereça uma explicação antes disso." Ele acrescentou, apontando para uma cadeira próxima. Sentei-me e esperei sua próxima frase com a respiração suspensa. Isto aqui é algo que muitas gerações de marinheiros passaram a conhecer como passagem do luto. Não como no começo do dia, veja bem, mas sim o ato praticado após perder um ente querido, amigo, o que quer que seja. Ele explicou, antes de fazer uma pausa. Embora este trecho seja realmente seguro para uma embarcação deste calibre, muitos navios não tiveram tanta sorte nos primeiros dias da navegação. Ele acrescentou, fixando-se na janela mais uma vez. Na verdade, este trecho em particular reivindicou uma quantidade notável de almas em particular, e como resultado é bastante. Ele pareceu organizar seus pensamentos por um momento antes de continuar. Assombrado. Suponho que seja essa palavra para isso. Ele concluiu. Ele olhou mais uma vez para a tela de navegação antes de continuar com um pouco mais de urgência do que antes. A razão pela qual vocês dormiram durante esta parte não é para garantir que todos estejam descansados. Isso é uma completa palhaçada. É porque esta área tem uma maneira certa e não natural de mexer com a psique daqueles que a testemunham. Algo que vocês infelizmente estarão experimentando em breve. Ele explicou ainda mais, batendo na cabeça antes de bater no meu ombro também. Antes que eu pudesse implorar mais, uma sombra foi lançada de repente na sala. Depois outra, e depois outra. Devido à distância relativamente baixa das janelas, a fonte não era imediatamente visível da ponte. Mas quando me levantei, pelo menos uma dúzia ou mais interromperam a luz já não natural que passava pelas janelas. Nenhum dos outros indivíduos na ponte disse uma palavra e simplesmente direcionaram sua atenção para as janelas. Percebendo uma porta que presumivelmente levava a uma passarela externa à minha esquerda, fui até lá e a abri, saindo para o ar salgado. Olhei para cima e imediatamente notei várias massas pequenas e escuras, quase na casa das centenas, pontilhando o céu acima de nós. Não eram pássaros,
pois estavam imóveis e tinham um formato que não lembrava nada nem remotamente parecido. Enquanto eu apertava os olhos e tentava identificá-los contra o fundo verde doentio de nuvens, senti um leve toque no meu ombro. Carlo estava parado ali e estendeu um par de binóculos em sua mão para mim. Eu os recuperei sem um segundo de hesitação e ajustei seu foco para os objetos estranhos acima. Foi então que cheguei a uma conclusão particularmente horripilante. Eles certamente não eram pássaros, ou qualquer coisa esperada para esse assunto. Eles eram pessoas. Centenas e centenas de silhuetas sem características suspensas imóveis no céu. Eu absorvi por um longo momento, antes de abaixar o binóculo e ajustar o foco mais uma vez. Claramente. Eu pensei, claramente essas não são pessoas de merda. No entanto, no momento em que levantei o binóculo mais uma vez, confirmei que eles eram de feito silhuetas humanas alarmantes, como ainda mais do que antes agora pontilhando o sul. Eu silenciosamente devolvi o binóculo para Carlo e voltei para dentro da ponte, retornando ao meu assento ao lado do capitão. Ele estendeu a mão em minha direção em uma tentativa aparente de um gesto tranquilizador, que eu retribuí. O nome é Lachlan. A propósito, qual é o seu, filho? Ele questionou. Adrian. E eu respondi calmamente. Ele assentiu em resposta antes de apontar para o cigarro que eu tinha esquecido completamente que ainda estava em minhas mãos. Bem, Adrian, quer fumar um cigarro? Ele perguntou educadamente. Eu atendi e entreguei um para ele do maço no meu bolso. Nós três nos levantamos e fomos até a porta, comigo hesitando na soleira por um breve momento. Lachlan, já estando do lado de fora, gesticulou para cima antes de comentar. Eles são um pouco assustadores. Só isso. Eles vão ficar lá em cima por enquanto, sem problemas. Ele afirmou com uma leve risada. Eu finalmente me juntei a eles, e passamos o isqueiro, acendendo nossos cigarros enquanto olhávamos para a cena sobrenatural acima de nós. Lachlan, tendo terminado seu bem rápido, deixou cair a seus pés e pisou nele, com um pequeno filtro fazendo um chiado audível ao atingir o convés encharcado de chuva. Sem mais perguntas, Lachlan continuou sua explicação. Aqueles que atravessam a área sugerem que essas são as muitas almas cujas vidas foram extintas ao longo deste trecho. Perdidos, simplesmente procurando por um resgate, algum descanso, que infelizmente nunca virá. Ele continuou. Presumo que, na escassa chance de os vivos passarem por esta área, é isso que eles esperam que sejamos. Ele finalmente concluiu. Não disse uma única palavra e terminei meu cigarro em completo silêncio. Logo depois, no entanto, esse silêncio foi quebrado. A princípio, com um zumbido leve, quase inaudível. Ele aumentou gradualmente em volume até que, em 5 minutos, o barulho ascendeu a um coro que encheu o ar. Por falta de uma descrição mais adequada, parecia um coro segurando uma nota singular, ininterrupta e perfeita. Possuía um tom quase perfeito e inabalável, mas um ouvido perspicaz poderia muito vagamente extrair individualidade da massa evidente de vozes. O que o distinguia de um coro, no entanto, era sua natureza completamente antinatural. Não havia nada que pudesse remotamente produzir aquele som, natural ou não, no meio do oceano. Além disso, nem mesmo o vocalista humano mais bem treinado poderia esperar produzir um barulho que ressoasse com uma tristeza tão indescritível e uma beleza oca. Por um curto período, nós três ficamos em silêncio, ouvindo o coro de almas perdidas. Se por medo ou admiração provavelmente variaria entre cada um de nós, mas não falamos uma palavra, no entanto. Eventualmente, começou a aumentar o tom, primeiro lentamente e depois em um ritmo acelerado. Carlo soltou um suspiro pesado e começou a voltar para a ponte. Bem, essa é a nossa deixa. Lachlan declarou em um tom exasperado, apontando para a porta. Eu obedeci e voltei para a ponte, com Lachlan seguindo e levando um momento extra para garantir que a porta estava trancada corretamente. O que acontece agora? Perguntei hesitante. Carlo coçou a cabeça e pareceu considerar sua resposta antes de responder. Bem, não dá para adoçar a pílula. Vai ficar bem assustador em alguns minutos. Ele respondeu, antes de sair da ponte. Lachlan revisou várias telas a bordo da nave antes de se dirigir a mim sem desviar o olhar dos displays. Já que você está aqui, vá dar uma mãozinha a Carlo. Ok? Perguntou, apontando para a porta. Eu simplesmente assenti e saí correndo da sala, alcançando Carlo nas escadas. Ele mal reconheceu minha presença e estava visivelmente se movendo com uma sensação de urgência. O que exatamente eu preciso fazer? Eu questionei, tentando acompanhar.
Carlo olhou para trás por um momento antes de continuar descendo as escadas. Tenho que verificar se as escotilhas externas estão seladas. Eu vou verificar a bombordo. Você trabalha a estibordo. Ele respondeu, enquanto chegava ao fundo das escadas e virava no corredor. Enquanto eu ainda estava processando tudo o que tinha testemunhado em uma janela tão curta, fui na direção oposta e comecei a verificar as escotilhas conforme ordenado. Cada antepara que encontrei já estava selada, tornando meu trabalho bem fácil. No entanto, na metade do caminho, o navio começou a se inclinar e render como antes. Começou bem devagar, mas logo aumentou tanto que atravessar os corredores se tornou um desafio claro. Por fim, cheguei à porta pela qual saí durante minha pausa inicial para fumar. Para minha consternação, ela ainda estava aberta, com uma rajada de vento avassaladora praticamente me fazendo perder o equilíbrio ao me aproximar. Olhei brevemente pela porta, imediatamente notando o céu escurecendo rapidamente junto com o mar cada vez mais turbulento. Agarrei a maçaneta da antepara e tentei puxá-la de volta, sem sucesso. Mais uma vez, tentei fechá-la e fiz algum tipo de progresso antes que o vento novamente abrisse a porta. Desta vez, ele me levou junto, pois perdi o equilíbrio e bati no convés externo. O mar continuou a piorar e, para piorar as coisas, uma forte chuva também começou. Voltei a ficar de pé com cautela, imediatamente notando Carlo na porta, se firmando no batente enquanto oferecia uma mão. Eu a peguei, e ele me puxou de volta para dentro enquanto nós dois conseguíamos fechar a porta e selá-la com algum esforço. Sem perder o ritmo, ele deu um tapa no meu ombro e acenou com a cabeça para o corredor enquanto decolava. Por aqui, vá para a sala de controle. Ele gritou atrás dele. Eu o segui, com a turbulência das ondas agora me batendo contra as paredes do corredor. Ainda assim, mantive o ritmo enquanto atravessávamos os corredores mal iluminados da embarcação. Finalmente viramos uma esquina, com uma escada sendo imediatamente visível à nossa direita. Carlo desceu, e eu estava prestes a segui-lo antes de parar. Alguém estava gritando. Não dentro da nave, mas sim do lado de fora, considerando sua natureza monótona e silenciosa. Aparentemente, estava se originando de uma antepara próxima, que mal consegui alcançar sem apagar várias vezes. Coloquei meu ouvido no aço frio da porta e pude ouvir claramente uma leve batida do lado de fora, seguida por um lamento de pânico. Mesmo considerando as muitas coisas inexplicáveis que eu tinha testemunhado, eu hesitantemente agarrei a alavanca da porta, acreditando que de alguma forma, um companheiro de tripulação tinha desaparecido e estava trancado do lado de fora. Bem quando eu estava me preparando para abri-la, no entanto, Carlo apareceu atrás de mim e abruptamente me agarrou, me puxando de volta para a escada. Quando eu estava prestes a protestar, as batidas do lado de fora da porta aumentaram de volume para uma série ensurdecedora de estrondos que ecoaram pelo corredor. O lamento também aumentou, tornando-se profundamente audível através da espessa antepara de aço. Naquele ponto, não soava mais humano, ou melhor, vivo, tendo um eco estridente e anormal que o separava de algo esperado de um humano. Da mesma forma, começou a ser ouvido de outras partes da nave. Mais especificamente, cada porta externa ou escotilha na nave começou a produzir uma série semelhante de ruídos. Eles se fundiram em um, produzindo uma sinfonia ensurdecedora de desespero e estrondos. Tentei tapar meus ouvidos enquanto descíamos para a barriga da nave, com sons acima eventualmente desaparecendo até um ponto tolerável. Entramos na sala de máquinas, passando pelas várias máquinas rugindo enquanto fazíamos nosso caminho para a sala de controle conectada. O nível de ruído dos motores da embarcação ainda podia ser ouvido através das paredes grossas, mas ajudou muito a bloquear o barulho desagradável de cima. Nós dois caímos contra a parede mais distante enquanto recuperávamos o fôlego. Por mais 3 horas, a nave continuou a inclinar e balançar, e continuamos sentados naquela sala sem falar uma palavra. Por fim, a tempestade diminuiu enquanto a embarcação gradualmente começou a se nivelar. Carlo olhou seu relógio e se levantou, comigo fazendo o mesmo. Nós voltamos subindo as escadas, pelos corredores e de volta subindo as escadas que levavam à ponte. A porta da ponte ainda estava aberta, e nós entramos. Lachlan estava afundado em sua cadeira, olhando fixamente para a parede mais distante, tendo suportado toda aquela provação do que era fundamentalmente o assento da frente. Ele acenou fracamente em nossa direção como uma saudação antes de soltar um suspiro prolongado e endireitar sua postura. Bem, Adrian, como você gostou do Morning Pass? Ele perguntou sarcasticamente, parecendo forçar uma tentativa de sorriso. Eu balancei minha cabeça enquanto tentava formular até mesmo a coisa mais remotamente coerente para dizer. Só me dê as pílulas da próxima vez. Eu murmurei baixinho,
Em resposta, ele levantou seu dedo indicador e balançou seu dedo de um lado para o outro em um claro símbolo de negação. Odeio te dizer isso, filho, mas isso não é exatamente uma opção. Você não pode. Eles simplesmente não vão deixar. Ele respondeu, deixando sua mão cair ao seu lado. Eu vou te poupar da explicação. Você já processou o suficiente em tão pouco tempo. Vá descansar um pouco agora. O despertador vai ligar em algumas horas. Ele acrescentou, oferecendo um sorriso simpático. Sem energia restante para implorar mais, eu simplesmente me virei e silenciosamente saí da ponte. Antes que eu pudesse chegar às escadas, no entanto, ele chamou atrás de mim mais uma vez. E Adrian, talvez guarde tudo isso para você? Melhor manter isso entre os iniciados, certo? Ele acrescentou com uma risada fraca. Eu assenti e desci as escadas, pelo corredor e voltei para meu beliche. Consegui garantir algumas horas de descanso antes de ser acordado. Gemi e sentei, esfregando os olhos para ver Hudson ao meu lado. Quase dormi de novo, raio de sol. Ele comentou brincando. Ele se inclinou e olhou mais de perto, com sua expressão alegre lentamente se transformando em preocupação visível. Nossa, você gosta de merda. Não dormiu bem? Ele questionou. Pensei em compartilhar tudo o que tinha ocorrido naquela noite com ele, mas rapidamente descartei a ideia. Sim, isso resume tudo. Respondi fracamente. Ele deu de ombros e começou a se preparar para o turno que se aproximava. Eu segui o exemplo, vesti meu uniforme e fui cumprir minhas obrigações como fazia todos os outros dias. Quanto às palavras do capitão, ele não estava nem um pouco errado. Por mais que eu tentasse esquecer aquela noite, meu sono foi invadido por aquelas figuras flutuantes. Muitas noites depois, acordei suando frio, meus sonhos sendo permeados pelos gritos desesperados daquelas almas perdidas que me chamavam naquele trecho. A cada dia, eles pioravam e pioravam, custando horas e horas de descanso. Eles só diminuíam, embora temporariamente, ao fazer aquele trecho mais uma vez. O Morning Pass era atravessado aproximadamente uma ou mais vezes por mês naquele navio, e daquele ponto em diante eu estava acordado todas as vezes. 5 anos depois, suportei o Morning Pass exatamente 72 vezes. Nunca fica mais fácil, mas os meses com múltiplas passagens pela área eram geralmente os mais suportáveis. Se isso é um conto de advertência ou um mecanismo de enfrentamento, eu pessoalmente não tenho muita certeza. De qualquer forma, vou encerrar isso aqui por enquanto. Em aproximadamente 1 hora, estarei passando do 73, com muito mais por vir.